Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um estudo da casa, o Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo das leis morais kardecistas, continuando de onde a gente parou na última reunião, que é a pergunta número 727. Então, bora lá. Pergunta número 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Ontem a gente estava falando sobre esse fato de algumas pessoas acreditarem que, se elas prolongarem o sofrimento que elas têm para ter aqui no plano físico, elas vão estar pagando mais aos olhos de Deus, a lei de karma e tudo mais. Daí está sendo dito aqui que não, que isso daí não é real, que a gente deve sim evitar o máximo possível o nosso sofrimento e que a gente não deve ficar passivo aos sofrimentos da vida. A gente tem que se esforçar para minimizar eles o máximo possível, para correr atrás de ter melhores condições e tudo mais. Deus nos dá essa oportunidade de através da mudança, das boas atitudes, da geração de boas energias, nós transformarmos e suavizarmos os karmas que temos para passar. Então não existe nada de meritório ou de belo em ficar sofrendo propositalmente ou sofrer sem tentar fazer nada para mudar essa situação. Deus, na verdade, quer que a gente evolua através da razão, da determinação, da boa vontade. Então, sofrer voluntariamente por algo, deixando esse sofrimento acontecer e permanecer perto de você, é você não estar de acordo com a lei de evolução, é você se tornar passivo. E a doutrina espírita nos ensina bastante a ser ativo em relação às dificuldades da vida, tentando nos transformar. Então eu vou repetir. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, deixar esses sofrimentos que acontecem na vida ficarem cada vez maiores, que nenhuma utilidade tenham para outrem. No caso, falou que quando a gente faz um sofrimento, por exemplo, a mãe que deixa de comer um pão para poder dar o pão ao filho. Então aí é um sofrimento voluntário, mas que ela está fazendo pelo bem de outra pessoa. Então aí também tem validade. E aí continua. Deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem, se a gente sabe que vai vir algum ataque para a gente, algo que vai nos fazer sofrer, a gente deve cuidar para nos preservar, para evitar que isso aconteça? Resposta. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Então, sim, nós temos de nos preservar. Isso é parte do instinto de conservação, da lei de conservação. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo. Então, faça com que essas coisas que estão tentando lhe atrapalhar sejam evitadas. Que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e faríeis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigorosamente que já não são deste século. Então tá falando que a gente tem que sim evitar esses sofrimentos em nossa vida e nós devemos ser super proativos em tentar minimizar esses sofrimentos, que aí sim a gente vai estar de acordo com a lei de conservação e com essa evolução que nós precisamos passar. Assim, nós encerramos essa parte da lei de conservação e agora vamos entender e começar a lei da destruição. Então, passemos ao capítulo 6 da lei da destruição, porque algumas coisas depois de um certo tempo têm que ser destruídas, renovadas com o passar do tempo, porque algumas religiões caem, porque algumas visões filosóficas são transformadas e a evolução vai acontecendo. Para que algo novo nasça, algo velho tem que morrer. Para que um novo ciclo da sociedade nasça, um antigo ciclo tem que desmoronar. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Destruições necessárias e a destruição abusiva. Então, tem dois tipos de destruição. Os flagelos destruidores, as guerras, os assassínios, a crueldade, o duelo e a pena de morte. Então, a gente vai tratar bastante hoje sobre hábitos humanos que geram a destruição e quando eles estão corretos ou incorretos. Vamos lá. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta número 728. A lei da natureza é lei da natureza a destruição? Então, a gente sabe que tem aquela frase de Lavoisier que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então,
o nosso corpo físico às vezes morre, mas nada dele se perde. A parte biológica das proteínas, dos aminoácidos, de tudo que constitui o corpo dele, vai apodrecendo, vai se deteriorando e não se perde na natureza. Vira gases, vira compostos, vira cinzas e por aí vai. Então, tecnicamente, nada é destruído de verdade, tudo está se transformando constantemente. Afinal, o nosso espírito não se destrói com a nossa morte, ele apenas passa para um novo ciclo. Então, a destruição em si não é definitiva, ela é mais um ponto de vista nosso. Mas bora ler a resposta. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Então a morte é algo simbólico. Por exemplo, a partir do momento que vocês estão ouvindo essa palestra e vocês estão refletindo sobre algumas coisas, conceitos que existiam em suas mentes morreram. Partes de você morreram. Segundo alguns ramos da filosofia, nós estamos morrendo o tempo inteiro, mas que existe uma morte principal na nossa vida, que é a morte do corpo físico. Então, a cada vez que você aprendeu algo novo na escola, algo novo na vida, você lê um livro e a sua mente se transformou, uma morte simbólica ocorreu na sua mente, uma morte simbólica ocorreu na sua vida. Então, às vezes a destruição precisa acontecer para que assim o renascer e o regenerar ocorra. Então, às vezes a gente vê uma área sendo devastada, mas tempos depois tudo retorna. Então, é uma lei sim da natureza, é parte sim da natureza também as destruições. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação. Então a gente chama isso de morte, mas não é morte. É uma transformação que a gente, devido ao ângulo de vista que temos, achamos como algo definitivo. Mas a morte, na verdade, é uma transformação. E que tem, por fim, a renovação e a melhoria dos seres. Então, existem ciclos diferentes, vivências diferentes, e as coisas vão se transformando, porque não é destruição, não é morte, é transformação, para que assim a evolução continue, para que assim novos ciclos existam e essa evolução, que é uma lei natural, ocorra. Imagina aí se tudo simplesmente ficasse para sempre do jeito que é. Não iria existir evolução nisso, não iria existir mudança e todas as coisas simplesmente iriam continuar sendo da mesma forma. Então, é preciso que essa transformação que é a morte, essa transformação da realidade ocorra para que assim o orbe se desenvolva. Por isso que os espíritos dizem que o tempo é a unidade de medida da terceira dimensão que faz com que a gente evolua. Porque a cada virada de ano, a cada novo ciclo da vida, a gente vai percebendo, poxa, eu estou envelhecendo. O que é que eu fiz do tempo que eu estou aqui? O que é que eu fiz da encarnação? Agora eu estou com rugas, agora eu estou mais velho, agora meu corpo não aguenta mais tanta coisa. Mas e aí, será que eu aproveitei enquanto eu tinha vitalidade, energia, determinação e por aí vai? Então, a transformação ou a destruição, como está sendo dito aqui, é parte dos ciclos da vida. Se a gente não for percebendo essa mudança, essa deterioração, provavelmente nós não daríamos a verdadeira dedicação a esse instrumento de evolução que é estar encarnado. E aí a gente passa para a letra A. Um instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Então, o fato de, às vezes, na vida, as coisas se destruírem faz parte da providência divina, faz parte do desejo divino para que a gente esteja evoluindo em constância, assim como eu falei agora sobre o tempo. Daí vem a resposta. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Então, todos os seres vivos que habitam aqui no plano físico são instrumentos que Deus utiliza para que o mundo esteja constantemente evoluindo. Então, somos parte do objetivo divino. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Às vezes a pessoa tem que matar um animal para poder comer e se alimentar da carne dele. Destruição esta que obedece a um duplo fim: a manutenção do equilíbrio da reprodução, que nem a gente vê na natureza. Se tem uma população muito grande de leões, eles comem demais as zebras, ficam poucas zebras e os leões começam a morrer. Aí, quando esses leões começam a morrer, as zebras se reproduzem muito, e aí fica uma superpopulação de zebras,
e aí, depois de um tempo, os leões começam a voltar a crescer porque eles têm bastante alimento. Então, na natureza, o tempo inteiro está ocorrendo essa transformação, esse equilíbrio através da morte, que poderia tornar-se excessiva e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Então está falando aqui que às vezes a gente utiliza desses despojos, no caso, o corpo físico do animal que a gente matou para se alimentar. Então a destruição faz sim parte da lei divina em diversas nuances. E aí continua. Esse invólucro é simplesmente acessório e não a parte essencial do ser pensante. Então, esse corpo físico que a gente está encarnado aqui é apenas um invólucro. Alguns chamam de merkaba, de carro, chamam de móvel, porque isso daqui é algo apenas que a gente, entre aspas, está vestindo para poder vivenciar essa vida aqui neste plano físico. É como se o nosso corpo físico fosse... Alguém falou? É como se o nosso corpo físico fosse como uma roupa de astronauta para que a gente possa estar vivenciando a vida aqui no plano físico. Ele continua. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diretas porque passa. Então, a parte essencial de estar aqui encarnado, de estar aqui seguindo a lei de transformação, a lei de destruição, é estar vivo, através dessas metamorfoses que o nosso corpo vai passando com o tempo, a gente vai percebendo, poxa, será que eu utilizei corretamente essa oportunidade? E aí a gente vê como, na maioria das vezes, o pessoal mais velho sempre fala, se eu fosse jovem, eu teria feito tudo diferente, eu teria tomado outras atitudes, eu não teria perdido tempo fazendo tal e tal coisa, eu teria me dedicado muito mais a tal e tal coisa. E aí a gente vê que sim, a destruição, no caso a destruição constante que o nosso corpo físico está sofrendo com o passar do tempo, também nos ensina, também nos edifica, também nos transforma. E aí a gente vai para a pergunta 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservar e conservar? Então, se faz parte do processo da gente evoluir, sei lá, a gente ir envelhecendo aos poucos, porque existe na natureza bons alimentos, existe formas da gente cuidar mais do corpo para que a gente se conserve e viva por mais tempo. Aí vem a resposta. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo, então Deus quer que a gente tenha assim um tempo de vivência, de aproveitar este corpo físico. Então, voltando à resposta, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, sim, o nosso corpo ele tem um potencial de duração grande que, na maioria das vezes, nós estamos deteriorando o tempo inteiro. Mas, continuando. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir, para que assim a gente, com essa experiência no plano físico, fosse aprendendo e se desenvolvendo. Daí a gente passa para a pergunta número 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Se a vida espiritual é melhor, se libertar desse corpo físico é melhor, se lá a gente não vai ter dor, a gente não vai ter sofrimento físico, e lá é tão melhor assim, porque todo mundo, em vez de temer a morte, não a deseja. Aí vem os espíritos e explicam. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Então é uma tarefa estar aqui encarnado e a gente tem que fazer o possível para prolongar essa vida de encarnado o máximo possível. E ele continua. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. Então a gente teme, de certa forma, a morte por causa desse instinto de
conservação, que nos faz querer estar mais tempo possível encarnado aqui, para que a gente aprenda nessa vida de encarnado e assim acumule bens espirituais, no sentido de evolução, caridade, bondade, amor, tudo aquilo que nos aproxima da essência divina. Continuando. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Se não fosse assim, a gente ia se entregar ao desânimo e ia querer morrer e tanto faz. Porque a gente não ia querer se conservar, se proteger, ter boas condições de vida e por aí vai. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então, bora deixar isso aqui bem claro. A voz íntima, esse desejo que a gente tem de se manter vivo, que nos induz a repelir a morte, lhe diz que nós aqui, que estamos ainda encarnados, ainda podemos realizar alguma coisa pelo nosso progresso. Então, esse instinto que nós temos de proteger a nossa vida física é meio que um instinto que o nosso espírito tem de pensar: poxa, eu ainda estou encarnado, eu ainda tenho uma chance de me regenerar, eu ainda tenho uma chance de fazer boas coisas para conseguir fazer com que essa encarnação seja produtiva, eu ainda tenho chances de mudar minhas atitudes, ter uma boa relação familiar, de fazer trabalhos de caridade e assim voltar ao mundo espiritual quando eu realmente estiver de desencarnar com muito mais méritos. Então, em partes, esse instinto de se proteger e de prolongar a vida é parte da nossa vontade de evoluir, que a gente nem percebe. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilatação que Deus lhe concede, mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, a gente fica nisso de, às vezes, passar por situações de risco desnecessárias por achar que isso vai ser legal, que isso vai ser emocionante, que isso nos dará emoção para a vida e tudo mais. E isso daí é uma das formas que a gente tem de meio que ignorar a possibilidade que a gente está tendo de evoluir, de se desenvolver, e por aí vai. Daí vamos para a pergunta 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Se existe uma lei de conservação, por que também existe uma lei de destruição? Porque existem coisas que podem nos afetar e nos destruir. Resposta: é o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, a gente sabe, o remédio em excesso pode se tornar um veneno. Tudo vai de acordo com a forma com que utilizamos as coisas que estão aqui no plano físico. Então, aquilo só vai se tornar algo maléfico se a gente exagerar disso. Pergunta número 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Resposta: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Então, quanto mais material o mundo, mais forte, diríamos assim, é a lei de destruição. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, quando não se tem mais um corpo tão físico quanto o nosso, isso vai cessando, isso vai diminuindo. Passa a ser a destruição no sentido que eu falei, no sentido mental. Por exemplo, quando você tem uma concepção errada e do nada vem um estalo na sua mente e você percebe: poxa, eu errei. Isso não é, de certa forma, uma destruição mental? Isso não é, de certa forma, uma transformação na sua mente? Não ocorreu, de certa forma, uma morte mental? Uma versão sua que tinha uma visão diferente da vida não deixou de existir? Então, vai deixando de ser uma morte física e se torna uma morte moral, uma morte de hábitos negativos. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Os espíritos sempre dizem que, às vezes, na maioria das vezes, é tão complexo, é tão diferente, é tão fora da nossa consciência que a gente nem percebe o quão mais complexo isso é. Que isso nos foge, muitas vezes, à razão, à capacidade de tentar entender. Aí nós vamos para a pergunta 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição?
Então, entre nós que temos corpos físicos, sempre vai precisar existir a destruição? Resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Porque assim, eles dizem que esse sofrimento que a gente passa, essa dor, essa morte física que a gente passa, é tudo parte do nosso aprendizado. Se a gente já tiver limpado boa parte dos nossos karmas, a ponto de não ter mais de sofrer fisicamente para pagar eles, não vai mais precisar que a gente tenha doenças no mundo, não vai mais precisar que o momento da morte seja uma dor tão grande, e por aí vai. Por exemplo, aqui no próprio livro dos Espíritos, se eu não me engano, diz que a vida em Júpiter é de mais ou menos 250 anos, 300 anos, às vezes, e por aí vai. E que quando eles morrem, eles não desencarnam do jeito que a gente, que fica lá o corpo, que tem que enterrar, que tem velório, que tem chororô. Simplesmente eles dizem que o espírito meio que sai correndo assim, ou andando, e o corpo dele se desfaz no ar, como se ele virasse um pó, uma cinza. E lá, como ele já tem uma relação muito maior com o lado espiritual, eles até veem o espírito desse encarnado em Júpiter se desfazendo e fazendo parte agora do plano espiritual. Então, lá não existe mais essa necessidade de uma matéria tão densa quanto a nossa. Eles já estão num nível de evolução, de percepção da realidade muito diferente que o nosso. Eles dizem também que, por exemplo, um recém-nascido em Júpiter teria o mesmo nível de entendimento, de capacidade, de mentalidade, de racionalidade do cientista mais inteligente do planeta Terra. Mais estudioso do planeta Terra. Então, tentar mensurar como vai ser um sofrimento para eles, no sentido físico, é quase besteira, é quase a gente tentar fugir do que a nossa mente conseguiria entender. Que tipo de sofrimento será que esses seres passam para evoluir, para se desenvolver? Será que eles ainda precisam sofrer para evoluir? E aí foge a nossa razão. Mas continuando. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, menos a gente vai ter esse horror, esse medo à morte, porque para a gente, ela vai se tornar algo normal. E aí a gente vai para a pergunta 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Então, matar animais para se alimentar, matar animais para utilizar na indústria, etc, etc. No estado atual que a gente está, isso é totalmente liberado? É claro que aqui foi uma pergunta do século XIX, lembrando disso. Resposta: tal direito se acha regulado pela necessidade que tem de prover ao sustento e à sua segurança. Então, é que nem a lei da conservação lá em cima, que fala que a gente deveria utilizar do necessário, não de forma abusiva dos animais, apenas visando lucro, 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 lucro. Tinha de ser uma forma sustentável de extrativismo. E ele continua: o abuso jamais constitui direito. Então, abusar disso, passar a utilizar isso de uma forma exacerbada, é um abuso e nunca isso vai constituir um direito humano. Pergunta número 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Então, o que a gente deve entender dessa destruição quando ela passa dos limites? Por exemplo, da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. É tipo aqueles caçadores que vão lá, atiram no elefante ou em qualquer outro animal, apenas ficam do lado dele mostrando a arma e tirando fotos e vão embora. Não utilizam aquela carne para nada, não se alimentam, às vezes só arrancam a presa, o marfim, e vão embora, tipo, acabando com a vida do animal de forma totalmente desnecessária. Então a gente está perguntando o que faz de sentido isso? Será que tem alguma utilidade? Será que eles vão pagar por isso? Resposta: predominância da bestialidade. Então eles são bestiais, animalescos. Por isso que ainda fazem isso. Eles não têm nenhuma empatia pelo animal que está ali sofrendo. Sobre a natureza espiritual. Então eles são bestiais em espírito. Em essência deles, eles ainda são atrasados. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus.
Então, é totalmente desnecessário. Eles não estavam precisando matar aquele animal para se alimentar, para poder ter condições de viver, ou por necessidade. Era puro ego de tirar uma foto junto do animal. Isso é loucura. E aí continua. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, quando eles vão se alimentar, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Então, nós sim temos uma liberdade a mais, devido a esse livre-arbítrio, devido a esse fato de pensar, mas nos será cobrado tudo que nós fizermos de excesso com essa liberdade, pois isso significa que cede aos maus instintos. E nós temos de evoluir, ser cada vez mais caridosos, bondosos e por aí vai. E isso vai totalmente contra esse intuito. Para que ficar maltratando um animal sem necessidade alguma? Pergunta número 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Então, será que esse pessoal que faz isso vai ter um merecimento a mais? Resposta: esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo, e o seu merecimento fica neutralizado por abuso de muitas outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, aqui, para quem não entendeu, porque não ficou um pouco claro, aqui está questionando de, por exemplo, povos que simplesmente se abstêm de comer carne de determinado animal, de não maltratar determinado animal porque eles consideram sagrados. E aí tá falando se esses povos que deixam de se alimentar deste animal, eles vão ter um mérito a mais do que as culturas que o comem. Aí tá dizendo aqui basicamente que é o seguinte, que eles não vão ter tanto mérito assim, porque eles não deixam de comer o animal por respeito a ele. Na maioria das vezes, eles temem se alimentar dele por causa de uma superstição, um medo de que Deus, de que algum espírito ficará irado se ele se alimentar da carne daquele animal. Com toda certeza, se não existisse algum tipo de abuso, de proibição espiritual, eles iriam se alimentar e maltratar de forma indiferente o animal. E também está dizendo aqui que, geralmente, esses que não abusam deste animal em si tornam-se ainda mais abusivos com outras espécies ou com outros seres. E aí, encerrando essa parte aqui que fala da destruição necessária e da destruição abusiva, lembrando que a necessária seria para que a gente se alimente, para que a gente tenha um bem-estar e por aí vai, e a abusiva seria aquela associada a esse excesso desnecessário. Nós passamos agora aos flagelos destruidores. Flagelo é tipo gerar um mal-estar, gerar um sofrimento associado a essa destruição. Aí vem a pergunta número 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, por que Deus às vezes deixa, sei lá, um furacão acontecer, um tsunami acontecer e faz com que muitas pessoas sofram de uma vez só? Qual é o fim que Deus vê nisso? Para fazê-la progredir mais depressa. É dito o seguinte: quando muitas mortes acontecem de uma vez só e isso gera nas pessoas uma grande comoção, isso tende a fazer com que as pessoas evoluam. Porque, por exemplo, a pessoa passa a refletir como a vida é breve, como a vida é simples e como a qualquer instante a vida pode deixar de existir. Então, às vezes, num tsunami, as pessoas passam a ser mais caridosas, passam a pensar mais no próximo. Às vezes, num terremoto, uma grande quantidade de seres desencarna, e geralmente esses que desencarnam tinham algum débito kármico para passar com isso. Então, às vezes, os espíritos e as energias que estavam associadas a essa catástrofe fazem com que um alívio energético ocorra naquela determinada região do orbe. Às vezes também é parte desse processo natural de evolução. As pessoas ficam tocadas com esse sofrimento e buscam mudar, buscam transformar, pensar mais no próximo. Então isso faz com que exista um progresso
mais dinâmico, mais rápido. E segundo a crença kardecista, a gente entende que esses espíritos que desencarnam dessa forma tão brusca, na maioria das vezes já tinham pedido espiritualmente para passar por isso e já aceitaram esse tipo de situação como um meio de evolução e progresso para eles. E aí continua. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Geralmente, quando a gente passa por um momento de dificuldade na vida, de sofrimento, é o momento onde a gente mais se regenera, onde a gente mais se transforma em atitudes, em pensamentos, que em cada nova existência sobem em grau de escala do aperfeiçoamento. Preciso é que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então sempre vai ter um objetivo. Deus não vai fazer com que ninguém sofra, ninguém morra afogado, morra num desastre apenas porque deu vontade nele. Sempre vai ter algum tipo de utilidade espiritual e evolutiva para esses seres. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, causa muito prejuízo para a gente, mas é parte do processo de transformação, de regeneração. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se tiver uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos, muitos séculos. Então, isso espirituais, afinal, nada acontece por acaso e Deus não deixaria os seus filhos que ele criou e cuidou com tanto zelo, fez um planeta perfeito para agregá-los e tudo mais, simplesmente morrerem e sofrerem de um instante para o outro porque deu vontade nele. Não é assim. Deus não é tão rancoroso quanto as pessoas pintam como se ele fosse. Pergunta número 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então não tinha outra forma de fazer essa evolução acontecer? Resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado do seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Por exemplo, hoje em dia com a internet nós temos acesso a praticamente todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento de todos os filósofos, teóricos, historiadores da história. Tudo no acesso de um clique numa pesquisa no Google. Mas nós, infelizmente, continuamos utilizando a internet de uma forma muito nociva para passar o tempo vendo besteira, vendo piadinha, pesquisando coisas que no final a gente nem vai fazer, coisas inúteis para o nosso dia a dia, e a gente não utiliza esse meio para evoluir. A gente não utiliza desse meio que Deus nos deu para que o planeta Terra evoluísse para algo útil. Na verdade, a gente vê em partes, às vezes, até um certo retrocesso na mentalidade de algumas pessoas. Então, às vezes, só o fato de entregar a oportunidade para que a gente evolua não faz com que a gente realmente utilize disso. Quantas bibliotecas existiam antes da internet e viviam vazias? Ninguém se interessava de pegar um livro, ler, aprender e se desenvolver. Então, nunca foi questão de não se ter acesso à cultura, de não se ter acesso ao aprendizado e ao desenvolvimento. Sempre foi a negligência humana ir atrás disso que fez com que o sofrimento existisse. Então, como está sendo dito aqui, Deus o tempo inteiro, todos os dias, nos entrega formas de que a gente se transforme, evolua e aprenda sem precisar sofrer. Mas nós não corremos atrás. Quantas palestras de Divaldo Franco tem no YouTube? Quantas palestras tem do professor Cortella, Clóvis Barros Filho, Leandro Carnal, de psicólogos, filósofos e pessoas que tentam passar esse conhecimento denso, caso você não consiga ler, de uma forma simples e acessível. E mesmo assim, você não utiliza. E mesmo assim, você, na maioria das vezes, não utiliza isso para evoluir. Então, quando vem o sofrimento para forçar essa mudança,
forçar esse desenvolvimento. Será que Deus é tão negativo assim quanto você imagina que ele é? Ou ele deu inúmeras chances e você não a utilizou? Quando disse naquele processo em 1969, onde iam começar as injunções no planeta Terra para o início da regeneração, as injunções são isso, os tornados, terremotos e tudo mais, era para estar acontecendo catástrofes como o coronavírus, entre outras coisas, desde 1969 para o mundo ir se transformando. Mas nessa reunião, que foi quando o homem foi à Lua, a unidade, eu esqueci o nome certinho, mas se eu não me engano é a Unidade Cósmica Sideral, que é tipo o conselho dos espíritos mais evoluídos dessa dimensão aqui que a gente tá. Eles foram lá e disseram o seguinte: o terrícola é calceta, o terrícola não gosta de aprender, não gosta de se desenvolver, não gosta de evoluir. Os espíritos mais evoluídos disseram: vamos começar as injunções, vamos começar os processos de cataclismas que farão eles pensar, refletir, mudar suas atitudes e buscar evoluir. Mas graças a Jesus, pela sua bondade, ele pediu, por favor, deem mais 50 anos aos terrícolas, que foi a 1/10 hora que ele prometeu na parábola da semeadura, se eu não me engano, que Jesus saiu a semear na primeira hora, na nona hora, na 1/10 hora. E aí, esse tempo de 50 anos acabou em 2019. Se vocês perceberem, de 2019 para cá, que é quando tem aquele fato da carta de Chico Xavier, a maioria das coisas que estão acontecendo no planeta Terra são parte desse processo de injunção. Porque mesmo a gente não tendo entrado em guerra nuclear, etc., etc., ainda nos falta muito aprender para que a mudança ocorra. Então, meios de a gente aprender e se desenvolver sem esse sofrimento não faltaram nunca, e sempre vieram novos filósofos, novos pensadores, novas pessoas tentando nos chamar para esse caminho. Nós que sempre negamos, e agora vamos ter que aprender isso através do sofrimento, infelizmente. Ele continua: o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, às vezes isso ocorre para que o homem perceba que o orgulho todo que ele tem de ter o carrão, a casona, de se achar dono do mundo, de se achar prepotente, mostre para ele que a qualquer instante, se num dia na cidade dele resolver chover demais, ele pode simplesmente morrer afogado na casinha dele sem nem perceber porque isso está acontecendo. Então, às vezes esses sofrimentos humanos ocorrem para que nós, através dessa reflexão, aprendemos e evoluamos. Aí vem a letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbem o homem de bem quanto o perverso. Será justo isso? Então, nessas calamidades, a gente sabe que muitas vezes morrem realmente pessoas más, negativas, que a gente sabe que pareciam que realmente deveriam morrer, como alguns dizem, mas também pessoas maravilhosas, humanitárias, que ajudavam ao próximo. E aí está perguntando, será que é justo com essas pessoas? Aí vem a resposta. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Então, bem pouca utilidade tem essa vida no corpo. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Uma vez eu estava vendo um livro e o espírito falou assim: ah, eu vou ter que pegar uma encarnação na Terra, então eu vou demorar lá um tempinho, mas daqui a pouco volto. Então, até amanhã. Aí todos deram um tchauzinho para ele e disseram: tá bom, até amanhã. E aí, depois de um tempinho no livro, esse espírito retornava e eles falavam. No dia seguinte, ele retornava e esses amigos perguntavam: e aí, como é que foi sua encarnação na Terra? Ele foi até proveitosa, eu consegui fazer umas boas coisas, eu consegui ajudar bastante na evolução daquele orbe. Então, para espíritos do nível dele, uma encarnação no planeta Terra é como se fosse um dia. Então, é como se fosse realmente um relâmpago perto da eternidade. Se a gente for parar para pensar no tempo que existe o nosso planeta, no tempo que ele está habitado, é quase um segundo perto do tempo inteiro que ele existe. Do tempo que o universo existe, muito menos. Então,
A gente que faz com que o tempo seja algo, meu Deus, como demora de passar, como 100 anos é uma coisa imensa. E não é, é um piscar de olhos perto da eternidade. E aí continua. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixa. Então, para a gente que está aqui, meu Deus, que sofrimento! Eu estou há meses nessa situação e não passa de jeito nenhum. Mas para um espírito é um instante, é uma coisinha rápida. A gente que faz com que esses sofrimentos sejam muito maiores do que eles realmente são. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Então, para esse que é evoluído, que é bondoso e que morreu, é um aprendizado, é uma evolução. Para ele pouco importará aquele sofrimento. Representam um ensino que vos dará e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Então, o mundo real é o mundo espiritual, não esse daqui que é falso. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda sua solicitude. Esses que estão aqui ajudando para evoluir e tudo mais. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, será que o astronauta fica preocupado se o corpo, se a capa que ele utiliza para poder ir num planeta vai ser destruída ou não depois que ele fez a viagem? Não vai. O nosso espírito também vai pouco se importar se ele for evoluído com um corpo físico que ele deixou aqui. O corpo dele é nada. Por ocasião de grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a Guerra Fria, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa muito mais com seu soldado do que com o uniforme deles. Então Deus está muito mais preocupado com a evolução, com aqueles que ainda estão atrasados do que com esses que já têm um certo nível de evolução. Porque esses que têm um certo nível de evolução pouco vão se importar desse desencarne, eles vão saber que é parte do processo de evolução e de desenvolvimento físico. E aí vem a letra B. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser, bondosos no caso. Aí vem a resposta. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Então está dizendo aqui, se a gente realmente tivesse percepção do quão breve é uma vida física, a gente não ia estar colocando esse peso inteiro no fato de uma boa pessoa ter desencarnado. Com toda certeza, essa boa pessoa, se era realmente boa, vai ter os seus méritos espirituais e vai se sentir muito feliz, na verdade, de ter cessado o seu sofrimento aqui no plano físico. Em outras vidas, essas vítimas acharão amplamente compensação aos seus sofrimentos, se souberem supor-la sem murmurar. Então, além disso, esses aí que passam por essas coisas para poder evoluir, ainda vão ter uma grande compensação kármica em outra encarnação. Então, para eles, acaba até sendo lucro. Aí vem Kardec. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Então está dizendo aqui, o tempo inteiro, pessoas estão morrendo no plano físico e nem por isso as pessoas ficam, meu Deus, está morrendo, porque já sabe que morrer alto é algo normal. E aí tá falando aqui, essas que morrem em flagelo ainda ganham uma compensação. Então por que tá reclamando tanto? É a única diferença em caso do flagelo, que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudesses elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, não é essa lamúria toda que as perguntas estavam fazendo aqui parecer. Isso é tudo brevidade da nossa existência, é tudo parte do aprendizado. Pergunta número 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Não obstante os males que ocasionam?
Resposta: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. Se eu não me engano, teve um tsunami que aconteceu que ele até conseguiu movimentar um pouquinho o eixo da Terra. Foi um negócio desse que eu ouvi há muito tempo atrás, eu não lembro direitinho. Então, sim, tem finalidades físicas também, essas tsunamis, esses terremotos, essas acomodações de terra. Tem também algum tipo de utilidade. Eu lembro que eu vi esse fato de tsunami e eu fiquei meio assim sem acreditar. Depois eu vou pesquisar melhor para lembrar o que foi que aconteceu. Pergunta número 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, porém por porem-no abraços com as mais aflitas necessidades? Então também não é uma prova moral de desenvolvimento para o homem? Resposta: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Se demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor próprio, se o não domina o egoísmo. Então, se a gente parar para não ser egoísta, qualquer sofrimento que a gente passe na vida física tem sua utilidade e serve sim para a nossa evolução moral. Pergunta número 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o aflige? Então, por exemplo, você está lá num sofrimento muito grande, perto de um tsunami, perto de um terremoto, e você vai lá e pensa, poxa, se eu me matar aqui nesse terremoto, nesse tsunami, eu li lá no livro dos espíritos que eu vou ter muito mais mérito. Então, se você se ajudar, diríamos assim, a morrer nesse cataclismo, você vai ter mérito? Aí vem a resposta. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, então ele pode conjurar eles, atrair esses flagelos? Resposta: em parte é, não porém como geralmente o entende. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isso é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Então, na verdade, eu falei errado, era no sentido de se proteger, não de ir em busca desse sofrimento. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas das vezes os agrada pela sua negligência. Então está falando aqui basicamente das pessoas que, através de boas atitudes, de boas ações, evitam esses flagelos, evitam esses sofrimentos na vida delas. Ele está dizendo que sim, também tem o seu mérito, através desse esforço bondoso, evitar algum tipo de sofrimento físico. E aí vem a nota de Kardec. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Então, como eu falei, tsunami, terremoto, etc. Não tem, porém, um homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quanto menos, de atenuar muitos desastres. Por exemplo, hoje a gente tem os sismógrafos que podem nos indicar com mais ou menos, sei lá, meia hora de antecedência que tem a possibilidade de acontecer alguma coisa. Então a gente já tem, de certa forma, inteligência para aos poucos conseguir atenuar isso, minimizar isso. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas deles, por exemplo, locais onde tem um vulcão inativo, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência. E quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade com os seus semelhantes, então está meio que dizendo aqui que se a gente utilizar do conhecimento que Deus nos deu
a gente também pode, aos poucos, com a nossa evolução, ir controlando esses sofrimentos e controlando essas coisas perigosas que nos acometem na realidade. Então, Deus nos deu também meios de se proteger. Hoje em dia, a gente sabe que tem, se eu não me engano, na Ásia, já tem prédios que são construídos com tecnologia anti-terremoto. Então, pode acontecer um terremoto de até X grau na escala Richter, e o prédio vai ficar lá de boa na dele, tranquilão, porque na estrutura da base dele tem, se eu não me engano, alguns tipos de mola e tudo mais. Então, com o conhecimento e com o passar do tempo, o próprio homem está aprendendo meios de diminuir os danos desses intempéries da natureza, desses fenômenos naturais. E aí a gente vai para a parte das guerras. Eu vou ler apenas algumas perguntas, porque a gente já vai dar 19h05 e a gente já vai encerrar o nosso estudo. Pergunta número 742. Que é o que impele o homem à guerra? Então, o que faz com que os homens desejem guerrear, inventem de se meter em guerra? Resposta: a predominância da natureza animal. Então, o fato de ainda querer guerrear, batalhar, em vez de trabalhar junto para a evolução, é parte da natureza animal humana. Sobre a natureza espiritual, então, por cima dela, controlando essa natureza espiritual que quer uma evolução mútua. Transbordamento das paixões. E transbordamento das paixões físicas, no caso, desejo de mais terra, de mais poder e por aí vai. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo com humanidade quando se sente necessário. Então, o fato da gente ainda ter guerra no plano físico é essa parte animal e bárbara que ainda existe em alguns seres humanos que querem ficar tentando dominar o próximo através da agressão física, moral, mental e por aí vai. Pergunta número 743. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Então, algum dia vai deixar de existir guerra? Resposta: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, do que importa criar uma fronteira, criar um limite, se no final todo mundo é filho de Deus, se todo mundo tem que evoluir, se todo mundo tem que aproveitar e se desenvolver? Para que ficar cerceando direitos e direitos se todo mundo tem direito a utilizar da natureza de forma lúcida para que todos estejam bem e vivendo firmes e lúcidos? Então, pouco importa, não vai precisar mais existir guerra um dia. 744. Que objetivo a providência tornando necessária a guerra? O que objetivou a providência? Por que precisou existir em algum momento a guerra? A liberdade e o progresso. Então, em algum momento, a guerra teve sim sua utilidade. O progresso, o desenvolvimento, a interação dos povos, o agrupamento, afinal, o costume tribal de se unir para ter força foi o que gerou muito ser humano. As tribos, os grupos que juntos. Mas hoje em dia, com o passar desse tempo, já não se tem mais, né, esse agrupamentos. Já está se perdendo a razão para ter isso. Se é que se teve, como eu estou falando aqui, resultado a escravização para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, antigamente, esse hábito de esse ser que ganhou a guerra se sentir superior. Mas sim, então eu vou encerrar por aqui a reunião de hoje, 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu, aquele que só quer ganhar com isso? Resposta: grande culpado esse e muito
O grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar, para pagar todos os assassínios que haja sido por sua causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte venha causar para satisfazer a sua ambição. Então, muito vai ter que pagar este que fez por ego essas guerras, esses conflitos, simplesmente pelo desejo de ter prazer. Nós sabemos, segundo alguns livros kardecistas, que alguns governantes com uma missão para evolução no passado da nossa história. Mas que muitos, na maioria do caso deles, falharam em muito com o objetivo que realmente tinham para fazer. Então a gente sabe que se eles geraram dor, sofrimento e coisas que não é o verdadeiro motivo de suas missões de evolução. Sendo assim, eu encerro por hoje o nosso estudo gravado dos humildes de Jesus e eu